Aí está, bom dia pessoal, segunda-feira, já é 15 de junho de 2026, primeira quinzena de junho já foi. Agora são 10 horas 42 minutos e para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel e eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se tu chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isto, a julgar pelo mapa do estagiário o tempo que demorou para tocar uma corrida X, que eu tô indo buscar só para descer o morro, deixa eu me agarrar que vai doer. Deixa eu me agarrar que vai doer. Essa época do mês passado, depois do Dia das Mães, foi terrível. Ali entre o dia 10 e o dia 20, entre 10 e 25 na verdade. Só melhorou no final do mês. Então eu acho que agora vai na mesma batida, sabe? Inacreditável. Uma segunda-feira gelada aqui em Porto Alegre, nublada. A temperatura deve estar menos de 15 graus, deixa eu dar uma olhadinha. 13. Então é isso, vamos assim, nessa animação, nessa disposição, nessa alegria toda, correr atrás do meu e nada mais. Literalmente nada mais, porque eu acho que não vai ter mais nada pra pegar. Chegando aqui já em cima do morro, na Vila Nova onde eu moro, pegar o primeiro passageiro do dia para levar ali para a Avenida da Cavalgada. Feito, finalizando minha segunda viagem aqui no Verbo, faculdade que tem aqui na Santa Cecília com Ipiranga. Você sabia que essa quadrinha aqui de meio metro do outro lado da Ipiranga também é Santa Cecília, assim como é lá do outro lado a partir do Zafari? Sabia disso? Não, eu sabia. Agora são 11h20, duas corridinhas, larguei na Cavalgada, eu tô com a nota direita assim, pá, pifadinha a corrida. A moça vindo estudar. Daí quando chegando aqui, eu vinha pela essa aqui, qual é que é a Livramento, eu acho, ou pela São Francisco, agora fiquei pela Livramento. Eu vinha pela Livramento e daí a SUV tentou acessar a Livramento pela Vicente e daí ela ficou me fazendo cara feia, porque daí a mulher colocou a boca nela. O que é que tá pensando, não sei o que, acha que tem um caminhão, não sei o que, bababá, e achei o máximo. Dei conta que não sou só eu estressado. Ah, tá estragado o calibrador, tia. Eu vim aqui no Petronas, no posto Sim Petronas que tem aqui. Tem um banheiro maravilhoso pro sinal aqui, mas eu não tô afim de mijar agora. Porque acendeu alerta de pneu furado. Já tinha acontecido isso na live de sábado. Eu calibrei, tinha um pneu com 25. Calibrei e agora de novo ele acusou, então deve estar furado mesmo. Nada demais, porque visualmente tá de boas. Então vamos ver agora qual é o próximo passo. Próximo posto. Tem um aqui um Ipiranga, aqui na Ipiranga, um pouquinho mais adiante. Vou chegar ali. Eu acho que eu consigo calibrar. Eu ia ali, mas por hora eu não vou. Por hora eu não vou. Acho que é até melhor que eu não vá mesmo. Tô aqui do lado da Parque Esportivo da PUC. Parei, peguei uma corridinha no hospital, levei aqui pros Rossi. Agora tava voltando, parei pra calibrar o pneu que tava 28, não sei porque que ele acendeu a luzinha ali e tal. Mas enfim, tudo certo em relação aos pneus. Eu ia ali na PID. Preciso fazer uma visita. Senão amanhã, dia 16, ou hoje, quando estiver vendo esse vídeo, provavelmente, né? Churrasco dos guris lá na Soccer City, com uma demonstração por parte do grupo IESA de 2 carros. Provavelmente eles vão tirar dúvida, vão tentar nos vender o produto deles, né? E eu vou ter pelo menos essa opinião aí em relação a carro e tal, enfim. Eu não consigo parar de pensar sobre isso, pessoal. Isso é fato, né? Eu sou um cara ansioso e eu tenho certeza que muitos de vocês devem estar nessa expectativa aí do que vai acontecer, se vai ser aprovado ou não,
que carro pegar, como vai ser daqui pra frente, se realmente vai melhorar, se realmente não, será que vai melhorar, será que vai dar ganhos maiores. Custo eu sei que vai diminuir, isso é fato. Custo eu sei que vai diminuir, isso é fato. Mas será que os ganhos não caem na mesma proporção? Mas enfim, eu ia dar um pulo aqui na BID. Só que quando eu passei com a passageira agora, aliás, quando eu tava vindo buscar a passageira aqui no Hospital da PUC, eu vi que tá lotada. Eu pensei, acho que os guris tudo pensaram a mesma coisa, né? Vão tudo pra BID, deve estar tudo fazendo fila essa aqui é da Via Porto, se eu não me engano, essa BID aqui, né? A da Ceará deve estar lotada também, acho que é do Grupo IESA. Eu não sei se tem mais alguma em Porto Alegre, até eu vou colocar no Google depois, ver se tem mais alguma em Porto Alegre. Mas enfim, eu quero pelo menos olhar na cara de um vendedor, saber o que ele tem para me oferecer em relação à venda, né? Me referindo ao Dolph GS, no caso. Enfim, mas não, tocou agora pegar aqui 20 pilas no Hospital da PUC de novo e levar lá pro Moinhos, bairro Moinhos, na rua Tobias da Silva. Vamos dar ali, 11h40. Casal de veia GPS. Mas ela me facilitou a minha vida, não vou reclamar. Ela só facilitou a minha vida, na verdade, eu não vou reclamar. Levei as duas senhoras que eu peguei no hospital no The Place. Fobias da Silva, um abraço pro Diego Velho. E Diego K. Velho, o nome dele. Acho que é, não sei o que o K é o nome dele, mas o arroba dele é DK Velho. Ou tô errado aí. Um abraço pra ele. Um dia, lá atrás, uma galáxia muito distante, longe da civilização, eu fiz uma viagem, eu fui buscar, eu comentei, toquei no assunto do Tobias da Silva 120, né? Que é um condomínio que tem ali na Tobias da Silva, número 120, o The Place. Daí ele brincou num comentário que era os Fobias da Silva, porque ali só tem, ou tem muitos, né? Só tem, eu acho que é forte. Tem muitos consultórios de psicólogos e psiquiatras. Desde então, aqui nesse canal, aquele prédio virou o Fobias da Silva. Um abraço pro Diego, que foi promovido a sair fora dessa categoria já faz um bom tempo, né, Diego? O Diego foi membro do canal lá no começo, logo que eu lancei a promoção de membros do canais. Inclusive naquela época eu chamava vocês para fazer o que seria hoje um podcast. A gente conversava durante 5, 10 minutos aqui no carro, de um jeito bem mais amador do que hoje é. Não que hoje seja profissional, muito pelo contrário, mas era bem mais amador. Eu encontrei com o Diego lá no posto da J Vale, lá na João Vale lá. A gente trocou uma ideia rapidão, falamos sobre cerveja. Enfim, durante um bom tempo ele comentava diariamente. E depois eu vim saber que ele largou a vida e tá trabalhando, não sei exatamente o que, não lembro. E faz tempo que ele não aparece por aqui, por sinal. Um abraço então pro Diego Velho, seguidor desse canal, enfim. Daí peguei os senhores, então larguei as duas senhoras lá no Fobias e peguei o casal de velho GPS. Mas só facilitaram a minha vida. O destino era felicíssimo, quase esquina com a Barão do Cotegipe, e ela veio dizendo pra eu ir reto pela Benjamin, dobrar na Marcelo Gama e largar eles na esquina pra eu não ter que dar uma volta inteira. Eu, tá bom, senhor. Só que ela veio cantando toda a viagem. E detalhe, só para não passar batido, 799. O estagiário baixou a mínima no Comfort, 799, eu tô com 15% porque eu sou diamante. Não sei até quando. Porque tá difícil, pessoal. Tá complicado. E agora onde tô indo? Se não tocar nada, eu vou parar aqui Agora eu preciso encostar. Eu preciso encostar num Dolphin, preciso entrar num Dolphin, preciso sentir o cheiro de um Dolphin. Ou mesmo do Gire, se for o caso. Pra ver se eu consigo achar motivação pra seguir trabalhando. O mapa tá terrível. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. 1h30 de trabalho, 60 pilas. E o mapa tá assim. Agora começou a aparecer um amarelinho, só porque eu peguei o celular. Um amarelinho perdido. Que tava tudo branco antes. Tava tudo branco, tudo branco, com os roxinhos lá no meio de Viamão, na zona rural, pra o cara ter certeza que não é bug.
sabe? Então vou chegar ali, se por acaso não tocar nada interessante, vou ali. Eu preciso ter esse primeiro contato. Criei expectativas, pessoal. Expectativas foram criadas. De novo, eu dependo do banco, como a grande maioria de nós. Mas expectativas foram criadas. Sabe o que eu fiz ontem? Eu estava evitando fazer isso. Mas ontem eu resolvi que não ia trabalhar. Eu resolvi que não ia trabalhar, precisar descansar. Pelo menos um dia no mês. Mesmo que amanhã eu não vá trabalhar de novo. Vai ter churrasco dos guris. Então já que eu não vou trabalhar, beleza, vamos curtir. Tem 4 jogos de Copa, vamos fazer minha marmitinha com calma, sem correria. Vamos no super. Daí fui no super, comprei as coisinhas, fiz um arroz, um guisadinho de batata. Vocês vão ver depois, feijãozinho novo. Vi lá os jogos da Copa de... Dormi, babei vendo o jogo da Alemanha. Só acordava com gol da Alemanha. Parecia que tava tendo um déjà vu, gol da Alemanha, sabe? Eu vi um monte de vídeo falando sobre esses porra desses Dolphins. Um monte de vídeo. Claro, né? Tudo pelo ponto de vista de vendedores. Porque o que tinha era isso. Não tinha, pelo menos não apareceu no meu feed ali. Eu coloquei vídeo do Dolphin GS 2027, né? Que é o modelo provavelmente que vai ficar disponível para quem tá entrando no Movo Brasil. E daí veio sugestões de fulano de lá, o youtuber de cá, e não sei o que, e todos os caras que estavam... Essa aqui é a próxima, não é a próxima. Lá não, tem que fazer a volta pro viaduto, né? Porque aqui eu pego o contrário. Tá. Enfim, né? Vi ali uma meia dúzia de vídeos falando sobre o Dolphin GS 2027 e tal. Parece realmente ser um carro sensacional. Pro serviço, 35 pila pra tristeza. Vamos dar ali. Não vai ser agora que eu vou encostar no vídeo. E acho que eu vou pegar... Não, eu achei que eu fosse pegar na própria IESA, mas é na Ceará 555. Eu tô quase chegando aqui, eu não sei, eu não mostrei, né? Essa aqui é do Chaves. Eu ia fazer o retorno, vou fazer o retorno no caso, aqui pro lado do viaduto, Leonel Brizola. Esse é o Leonel Brizola, né? Eu acho que é. E pra pegar a Ceará, logo em seguida à esquerda é a loja da BYD. Da BYD do grupo IESA, né? Então, só que o Caetano me chamou pra ir dar pra tristeza, vamos dar ali. É a segunda vez que eu tô chegando perto e toco uma corrida pra não deixar eu chegar. A outra vez foi quando eu tava chegando perto lá da Via Porto da Ipiranga, aconteceu a mesma coisa. Mas tudo bem, isso é mais ansiedade da minha cabeça mesmo do que qualquer outra coisa. Porque de nada adianta essa expectativa toda se eu não for aprovado pelo banco, né? Mas eu precisava encostar. Vamos ver como é que vai estar a frente é do lado direito o meu passageiro, mas parece que é bem na frente da IESA. E a Via Porto lá tá lotada. Antes eu não vou chegar. Não, eu passei pela BYD, passei e nem vi. Vou pegar aqui nessa outra concessionária, Caoa Xangã, o passageiro. Dia, Caetano? Bom dia, Caetano. Caetano, tudo bom? Daniel? Tudo. Deixa eu mostrar o mapa pra vocês. Que bizonho que tá. Olha só. Roxo onde estou, pra minha sorte. E branco em outras regiões. E uns trechinhos de laranja. Não tem padrão nenhum. Tá na cara que isso aqui é enrolação. E caiu de novo. Caiu mesmo no vídeo de sexta, eu acho, ou na live de sábado, não tenho certeza. Eu comentei que eu tava recebendo corrida hoje eu tô com uma 799, eu comentei aqui no Comfort 799, casal de velho GPS que eu levei lá pra Felicíssimo. E agora há pouco
eu cheguei aqui na Zona Sul, larguei o celular na Venceslau. Já fiz 2 corridas aqui na região e tal. E a primeira foi 9,98 com 3 pila de dinâmica. Eu disse, não, tá de sacanagem comigo. Tá de sacanagem comigo. 698 sem 15% mais 3, 998. 98 é a mínima do Comfort sem os 15%, né? E essa aqui que também eu fiz, era 11 pila. Daí não dá pra ter certeza, não tinha dinâmica, ele era 4,5, 4,5 km nominalmente a distância, só que foi menos porque eu roubei da máquina, porque o passageiro mesmo, tô aqui na Diário de Notícias, ó. Eu peguei ele ali na Massô pra trazer pro Pontal. Deu GPS, manda o cara fazer o retorno lá no Mazem Bridge, né, pra voltar ali e tal. Daí, só que existe um acesso aqui pelo acesso D e tal, que tu não precisa. Ele já entrou já me dizendo, não, cara, tu não faz a volta lá na ponte, entra direto ali. Não, beleza, eu ia fazer de qualquer maneira, tu me pedindo ou não, porque é 2,5 km de distância. Mas nominalmente a corrida tinha 4,5 e pagar 11 pila. Só que essa não tinha dinâmico. Ou seja, é só no nosso 1h09 da tarde eu vou me movimentar em direção ao posto da Diário de Notícias, que agora eu preciso dar um mix e aguardar o meu principal passageiro do dia, o próximo. Cara, o fim dos dias está chegando. Tá mais 7,25. Agora caiu. Filho da puta. Eu nunca vi isso na minha vida. Tava 7,25 na tela de dinâmico. Aqui aparecendo próxima viagem mais 7,25. E aí peguei. Vou fazer essa aqui, lá pro Guarujá. E daí tocou uma corrida com mais 4,50. Daí eu recusei, porque tá mais 7,25, o cara mais 7,25, não mais 4,50. Daí continuou aparecendo ali. Não tinha desaparecido. Mais 7,25. Então, enquanto liguei a câmera, ele baixou para 4,50. Tocou 30 pilas, pegando barra e levar lá pro Guarujá. Segunda-feira o Bernardo tem uma conversa essa hora também. Essa hora. Os fatos que levaram a condenação sobre 2022, passou agora, ele foi jogado. Notícia nova aí, que 2022 é o seguinte, ainda era bem pandemia. O cara tinha que realmente tirar o atraso. Ele estava morando no quartel. Praticamente, porque uma delas me escreveu, né? Tem uma mensagem que ele mandou pra ela. Se aqui no serviço consegue ir aqui, dá uma passada. Aí se ela voltasse, ele mandava endereço. Inclusive na Avenida Getúlio ali, Colorado. No quartel ali. Inclusive 3 garotas de programa foram ouvidas e confirmaram que sim, estiveram na sede no segundo pelotão do 8º Batalhão. De Romano Militar. E o que pega também, que aumenta que o garotão fez aqui o nosso da performance, também tinha ali o movimento. Fazer treinamento Vamos almoçar então. Trouxe a senhora aqui pra Rua dos Guenoas, no Guarujá, zona sul de Porto Alegre. Vocês viram como ficou bonita a orla de Ipanema ali? Ela foi
reurbanizada, reformada, ou feita de alguma maneira depois da enchente, né? E uma obra que foi entregue pela construtora do Golden Lake. Isso aí foi um passageiro que me contou. Se é verdade, eu não sei. Guisadinho com batata bem novinho, arroz branco também bem novinho, feijão tudo novinho de ontem. Acertei na mosca. Ficou perfeito. Melhor impossível. 20 para as 2 da tarde. Vamos lá para Belém Novo? Bora dar uma volta em Belém Novo. O dia tá sensacional. Temperatura, inclinação, solzinho, friozinho na sombra, aquele calorzinho no sol. E faz muito tempo que eu não vou a Belém Novo. Eu tô on fire. Eu não desliguei o aplicativo hoje. E eu aceitei todas as coisas que vieram. Porque todas foram ali, tipo, tá, dá pra fazer, sabe? Por que eu tô falando isso? Porque eu tenho a expectativa de chegar lá. Agora são 10 para as 2. Chegar lá e tocar ali uma corrida pra voltar ali, pelo menos pra cá, pra Ipanema. Região de Ipanema, né? Mas eu queria mostrar pra vocês uma região aqui que eu frequento pouco e que não é muito conhecida, aqui na Zona Sul. Eu estou na Avenida Guaíba, tá? Prestem atenção nesse detalhe. Tem essa vila na beira do rio aqui, que eu não sei se ela tem um nome específico. Um pouquinho mais adiante ali tem a Vila dos Sargentos, mas eu não vou falar, não é sobre isso que eu queria falar. E agora ela mudou de nome e virou Avenida Orleans. Ah, até aí tudo bem, né? Isso é normal, Porto Alegre tem várias avenidas, ruas que simplesmente, como quem vai a merda, trocam de nome. Por exemplo, Tarso Dutra e Salvador França, Oswaldo Aranha e Protásio Alves. E assim vai, são vários exemplos que a gente tem por aí, né? O Benjamin Constant e Assis Brasil, né? Então, essa aqui agora virou Avenida Orleans. E aqui agora à direita tem o residencial Ernesto de Primo Beck, que é um loteamento bem antigo, por sinal. Umas casas devem ter uns 50 anos. E aqui à direita também tem o mesmo residencial, que ele fica dos dois lados dessa avenida que chama-se Orleans, né? Então vocês vão ver aqui, ó, um loteamento, que tem até uma plaquinha de entrada ali, com o nome das ruas direitinho. Umas casas no estilo condomínio, antigas e tal. E suas ruazinhas, e papapá, patati, patatá. E lá no fundo, adivinham vocês qual é o nome da avenida que eu vou entrar agora para pegar a passageira? Adivinham? Exatamente, Avenida Guaíba, que fica bem não vai dar para ver o rio daqui. Tem esse mato aí, ó, não é urbanizado ali pelo jeito. E aqui esse trechinho dessa rua, acreditem em mim, aqui chama-se Avenida Guaíba, que é outra avenida que ela é toda cortada. Ela vem desde da região dos veleiros lá, né? Ela termina ali na altura da Vila Assunção e continua aqui embaixo da Pedra Redonda. E daí tem esse trecho descontínuo aqui, que não faz sentido nenhum, na minha opinião, né? Boa tarde, é Gigi? Isso. Tudo bom, senhora? Obrigada, tudo certo. Ai, eu fiquei olhando o carrinho tudo enfeitado, digo, ai, que... Ah, essa adesivagem é a propaganda do meu canal no YouTube, senhora. Diário de um Uber. Diferente. Eu tava gravando agora falando justamente sobre o fato desse trechinho de rua dentro de um condomínio chamar-se Avenida Guaíba, né? Porque a Avenida Guaíba é toda descontínua. É, eu não conseguia, logo que eu comecei a buscar Uber, eu não... Já tocou, mas eu não vou buscar 6 km nem aqui e nem na Ponta Grossa. Na verdade não era Belém Novo, é Ponta Grossa. O aplicativo dizia Belém Novo, mas aqui é Ponta Grossa, nas bibocas da Ponta Grossa. Uma rua de terra bem ao contrário da rua Túnel Verde. Bem no meião da Ponta Grossa aqui, ó. Enfim, olha que dia maravilhoso que tá. Até acho que vou tirar uma foto aqui agora, fazer o hashtag onde estou, ver se alguém acerta onde estou e esperar o meu principal passageiro do dia, o próximo. Acabei de recusar a primeira corrida do dia, essa aqui, acho que talvez eu fique de castigo.
Mas enquanto eu tiro a foto, eu vou continuar só no Comfort. Depois baixamos as calças e deixamos o estagiário se divertir. Vamos lá então, né? Depois de 8 minutos, tocou pra buscar a 7 minutos. Já tô em deslocamento aqui. Ah não, 7 minutos era anterior que a passageira cancelou. Isso aqui tocou menos, tocou mais perto. Eu acho que era 5 minutos pra buscar. Eu tava ali na altura da Tubbs, a Teletubbies. E tocou pra pegar aqui na Avenida da Hípica, Nossa Senhora Guadalupe. Da Hípica de fato, né? Da Hípica, Sociedade Hípica Porto Alegrense. Pra levar lá pro Ernesto Dornelles. Quase de graça. Mas vamos voltar ali, né? Vamos voltar ali. Quem sabe a gente foca na política. Não tem teu conhecimento. Quem sabe a gente foca na política, né? Na eleição de bons candidatos. Quem sabe? É verdade. Ser pior ainda, mas enfim, né? Fazia tempo que eu não escutava aquela perguntinha, sabe? Mas tu só faz isso? Ou tem mais alguma atividade? Isso que ela me perguntou. Que horário que tu trabalha? Eu falei das 11 às 10. Ela ficou parada pensando, né? Das 11 da manhã às 10 da noite. Ela disse, bastante, né? Eu disse, 11 horas todos os dias. Daí veio a pergunta, mas tu só faz isso ou tem alguma outra atividade? Não, senhora, tem um canal no YouTube também. Quando eu chego em casa, ainda tenho mais umas 3 horinhas pra subir tudo e patati patatá. Daí eu aumentei a gaúcha para, né, perceber que eu não tava afim. Isso aí de passe. Tá dando jogo da Espanha, Cabo Verde. Pra ver que eu não tava afim da conversa dela mais. Isso foi de partida, né? E daí eu aumentei a gaúcha assim, quem é que tá jogando? Eu disse, só que falta querer comentar futebol agora, sabe? Espanha e Cabo Verde, senhora. Espanha e Cabo Verde, ficava pensando, sabe? Como eu acho que provavelmente não tem nenhuma referência de Cabo Verde, assim como eu. E ela perguntou, e a Espanha? É um time forte, assim, fortíssimo. Um dos candidatos ao título. E se instalou um silêncio ensurdecedor. Desde a Gedeon Leite, na Zona Sul, até chegar aqui nas costas do Hospital Ernesto Dornelles. Mas enfim, é aquele tipo de pessoa que quer ser simpático, quer conversar com o motorista, mas não sabe como, né? Não sabe como. Às vezes se atrapalha nas conversas e aí vem essas perguntinhas. Mas tu só faz isso? Ou tem mais alguma outra atividade? 15 para as 3 da tarde. Pronto, matei o que estava me matando. Matei o que estava me matando, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês onde estou. Não sei se vai aparecer aqui. Mas pelo menos vai aparecer os carros na vitrine, ó. Vim aqui na BID do Grupo IESA. Aqui na Praça do Papa. Na IESA Renault, pelo lado da Érico tem um salão da BID também. Se tu colocar no Google tu não vai achar. Perguntei pra ele por que não tá no Google. Porque hoje de manhã eu coloquei no Google. Só que eu já tinha visto aqui de passagem e achei que era coisa da minha cabeça. Semana passada eu passei por aqui, olhei e disse, olha só, tem uma BID aqui perto de casa e tal. Que aqui pra mim é barbada 5 km, né? E daí, hoje de manhã quando eu falei pra vocês que eu tava indo lá na Ipiranga, depois eu fui lá pra Ceará e acabei que as duas tocou antes, né? Eu coloquei no Google, será que, pra ter certeza onde mais tinha, daí apareceu uma em Canoas, apareceu uma na Gravataí, e daí me chamou a atenção, mas só um pouquinho, eu vi uma na Rótula do Papa, ninguém me contou, eu vi, eu passei lá e vi, beleza, trouxe essa senhora pra cá, aqui pro Ernesto Dornelles, já vim em office, não, agora eu vou ali, vou confirmar. E daí cheguei aqui, fui muito bem atendido pelo vendedor, me surpreendi, porque agora nós somos clientes em potencial, né? Vamos combinar. Uma coisa o cara chegar aqui há 2 meses atrás, eu sou motorista de aplicativo. Os caras acham que provavelmente eu virar a cara pra ti. Hoje em dia, eu sou motorista de aplicativos. Opa! Já brilha os olhinhos, né? Porque
Se o cara tá se dando trabalho de vir até a loja, porque ele tem expectativa de ser aprovado, que é o meu caso. Enfim, dei uma volta num SE, num Dolph SE, que é o mais potente que o GS. E agora? E agora voltar pro Cronos? Não, não vai ser o SE que eu vou pegar. O SE nem tá no Móvel Brasil porque ele é mais caro. Mas segundo ele, segundo o vendedor, a dirigibilidade é igual, só o fato da potência, né? Como eu não peguei tranqueira, só peguei tranqueira na redondeza, não acelerei a mais que 30, 40 por hora, não fez diferença nenhuma. Mas que coisa bem gostosa dirigir um carro automático, né? Fazia muito tempo que eu não rodava no carro automático. Aliás, aquele dia que eu fiz o episódio com o Cris, o motorista na prática, eu dei uma voltinha no dele, não posso desconsiderar isso aí. E ali eu fui picado. Mas enfim, né? Então o que nós conversamos, o que eu conversei com o vendedor? Ele me fez, adorei isso, cara. Ele me fez a moda antiga. É um cara mais velho, deve ter uns 50 anos de idade. Mais velho que eu, assim, então deve ter quase 60. Ele me fez uma carta. Adorei isso, cara. Pegou o papel e começou a escrever. Olha que letra bonita que ele tem. Porto Alegre 16, todo bonitinho, com as características do veículo. Segundo ele, esse é um dos passos que tem que ser feito. O banco vai emitir uma autorização de faturamento. Acho que é isso. Segundo ele, o banco vai emitir uma autorização de faturamento se tu tiver crédito aprovado, é claro, né? E nessa autorização precisa constar os dados do veículo. Né? Que veículo que ele fez? Ele colocou ali o dado genérico de um Dolphin GS da cor branca, porque vai ser branco. Já escolhi, já resolvi, já decidi se o banco me aprovar, né? E uma coisa que me deixou mais tranquilo e mais ansioso também ao mesmo tempo, que é a previsão de entrega entre setembro e outubro, tá? Porque os carros que ele tem, que a BYD tem no Brasil, prontos, são chineses. E o Móvel Brasil só contempla carros nacionais. Porém, existe uma fabricação em Camaçari, na Bahia. Não, minto. Os carros que eles têm pronto em estoque, os prontos em estoque, são chineses, que foram produzidos na China. Ou estão em navio vindo da China. Mas os carros para o Móvel Brasil, eles terão que ser produzidos em território nacional. E sim, existe uma produção feita em Camaçari. E daí é feito sob encomenda. Então o prazo de entrega está entre setembro e outubro. Tá? Essa é a notícia que me deixa ansioso, né? Mas a que me deixa tranquilo, na mesma vibe, é que, segundo o meu vendedor, já estou chamando ele de meu vendedor, segundo o vendedor, o prazo de carência o prazo do financiamento começa a contar da entrega do carro. E eu achava que era da execução do pedido. Por que isso é importante? Porque se demorar 6 meses para ser entregue o carro, é 6 meses que eu vou estar alugando, pagando aluguel aqui, e a minha carência indo água abaixo, né? Agora, se a carência começa... Carência dos 6 primeiros meses para tu pagar a primeira prestação do financiamento do Móvel Brasil, para quem não entendeu. Agora, se o carro for me entregue em outubro, só vou pagar a primeira prestação em abril do ano que vem, né? E daí, ok, é 6 meses que eu tenho para me organizar, tudo certinho, bonitinho, de repente até antecipar, se for o caso, alguma prestação, as últimas, por exemplo. Fica a dica, quem entrar nisso aí, quem puder antecipar as últimas prestações, a cada uma pagar 2, dentro das condições, é claro, né? Ou a cada 2, 3 meses pagar uma antecipada, que daí teu financiamento cai pela metade, tu tem desconto por fazer isso, tá? Tu paga uns valores menores, então é vantajoso. Se o cara conseguir, vale a pena. Enfim, pelo jeito não vai tocar porra nenhuma aqui. E o mapa continua daquele jeito, branco. Parece que jogaram que boa na tela. Bora ligar X para se incomodar e correr atrás do meu principal passageiro do dia, o próximo. Só pode ser bug, né? Mais uma vez, olha só. Olha o que é isso. Vai, me enlouqueço com essas coisas, sabe? 4h12 da tarde, tô aqui na Praça Dom Feliciano.
Parado como se fosse um ônibus, esperando que toque alguma coisa. Tocou. Pegar na Santa Casa, não, um pouquinho mais adiante para levar para Marechal Floriano, R$10. Pegar ali na altura do Rosário. Queria dizer para vocês isso aqui também, ó. O trânsito hoje, cheguei na região central foi mais ou menos 1 hora, quando eu vim com aquela senhora lá da Zona Sul, que eu levei no Hospital Dornelles ali e tal. Depois eu fui dar a volta com o BID. E só depois que eu peguei região central e tal. E agora eu só saio daqui para ir para casa. Porque antes eu vim, mas voltei direto para Zona Sul e lá fiquei até agora, né? O trânsito tá bem de boas hoje, bem levinho. A penúltima corrida eu levei para o Hospital Moinhos, lá da Praia de Belas. E eu fiz todo esse trecho aqui, Independência, Ramiro. Tranquilaço, olha como é que tá aqui agora. Tem trânsito, com certeza, tem, não vazio, para vazio não serve. Mas para quem conhece a Independência, aqui é arranque para o tempo inteiro, né? Olha só, tá andando, tá fluindo de boas. Enfim, melhor assim do que assado, né? Pega o passageiro agora então aqui na Independência e levar para Marechal Floriano. Depois provavelmente vou dar um mix ali no posto de patrocínio. Ah não, ali não tem cigarro, tem que comprar um cigarro também. Ali não tem cigarro, os caras quebraram. Feito, finalizando por aqui, 8h20 da noite, já estou na Zona Sul de Porto Alegre. Muito antes do que eu deveria, né? Mas muito depois do que eu gostaria. Finalizando esse dia de hoje. Rafa saiu mais cedo, perguntou se tinha caronas e só se for agora. Acho que vocês já escutaram isso outro dia, né? A demanda, a oferta e o movimento não estavam me motivando em nada a continuar na pista. Porém, não falei com vocês agora na última perna porque tocou on fire até a última corrida. Tava lá no Jardim Botânico quando o Rafa disse que acabou a aula dele, antes mesmo do horário previsto. E sem parar, uma em cima da outra, porém todas as corridinhas desse tamanho, ó. 12, 15, 17 pila, com mais 3, com mais 4, mentiroso de dinâmico. Mas hoje um dia sem trânsito, graças a Deus. E nos dias sem trânsito isso também é um fator positivo, né? De fato, as coisas acontecem mais rápido, mesmo que o preço seja mais baixo. Consegue fazer mais corridas por hora e consequentemente faturar mais, né? Mas isso não quer dizer que eu fechei meta, mas pelo contrário, faltou bastante ainda. Mas eu não tinha nenhuma expectativa que algo melhor fosse acontecer na noite de hoje. Até porque é a segunda-feira, tá gelado, não tem ninguém na rua. Só os estudantes da URGS mesmo estão se movimentando agora. E mais a meia dúzia de gato pingado, né? Então bora pra casa descansar. Amanhã, lembrando mais uma vez, estarei no churrasco dos guris, então não vai ter vlog. Até porque nas terças-feiras, como já é de costume, tem mais um episódio do podcast Sem Pauta e Sem Vergonha. Amanhã vai ao ar o episódio com Pablo Guerrieri. Espero não ter errado o nome dele. O Motora 1.0, para quem não conhece. Mais um que eu conheci no churrasco dos guris o ano passado. Abandonou a área de segurança armada para ser motorista de aplicativo. E praticamente um humorista nato, só falta ele começar nos palcos. Ele imita o Romulo, imita eu, com a voz. E foi muito engraçado, foi muito legal, foi muito divertido nas conversas. Então eu espero que tu curta, né? Dê uma olhadinha às 22 horas aqui nesse mesmo canal amanhã, no dia 16 de junho, por mais esse episódio. Se tu for no churrasco, vai ser uma honra te cumprimentar, trocar uma ideia e fazer uma resenha, comer uma carne, sabatinar os guri da IESA, né? Hoje já fiz, de alguma maneira já fiz essa sabatina com um vendedor que eu tive mais cedo lá. Eu ainda quero ir na Via Porto essa semana, porque são empresas concorrentes, né? Mesmo que dentro do guarda-chuva da BYD, eu não acredito que tenha muita diferença de preço. Talvez uma vantagemzinha ali ou acolá,
né? Mas enfim, eu quero ir lá na Via Porto também, são as duas que tem em Porto Alegre, né? Falando em BID, falando em Dolphin, né? E se o estagiário largar uma notícia que o Geely EX2 acessar a categoria Comfort, ou mesmo a Comfort a Black, com uma expectativa também, até sexta-feira, ou até a tomada de decisão, sempre lembrando que tudo depende da aprovação do banco, e essa expectativa eu já criei, isso é fato. Mas se o estagiário falar, o Geely vai entrar no Comfort, daí eu vou lá conversar com os guris da IESA também, e daí parece que tem a DR Sul também aqui em Porto Alegre, que também vende Geely, para fazer a mesma sabatina, saber valores. Parece não, o Geely é mais barato, ele entrega tanto quanto o Dolphin, né? Só não entrega as categorias, né? As categorias, no caso, hoje o Geely só faz o X. Então é o que está faltando aí. Então, se por acaso o estagiário se manifestar até essa tomada de decisão, com a aprovação do banco, a minha decisão já está tomada, será o BID Dolphin. E com essa cartinha na manga aí, caso isso aconteça. No mais, é controlar essa expectativa, né? E trabalhar, focar para trabalhar, para pagar minhas contas. E eu tô preocupado com o desfoque. Eu confesso para vocês que eu tô bem preocupado com o desfoque. Hoje é o dia que eu desfoquei, tô desfocado. A cabeça tá borbulhando, cheio de coisa, pensando sobre isso, sem parar. Mas é isso. Como eu falei para vocês lá atrás, quando surgiu esse projeto, eu ainda não tenho certeza que é a melhor alternativa, porque para quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sempre levantei a bandeira do carro alugado para quem trabalha full time com os aplicativos, né? E para quem não tem organização financeira, que é o meu caso. E eu me envergonho de falar uma coisa dessa. Então o carro alugado sempre, na minha cabeça, foi a melhor alternativa, porque tu sabe exatamente aquilo que tu vai pagar por semana ou por mês que seja. Já o carro próprio, ele é teu, mas todas as despesas e tudo que envolve ter um carro próprio são tuas também, né? E eu ainda não tenho essa decisão. Porém, essa vai ser uma virada de chave. Se acontecer com BID, Dolphin, eu vou ter mais categorias, não que isso necessariamente represente de fato algum tipo de ganho, porque a gente já sabe que muito provavelmente vai achatar os preços mais do que já estão, mas vai ser uma girada de chave. Eu tive ali durante 10 minutos hoje dando uma volta com o Dolphin, já percebi que é muito mais confortável, não tem nem comparação dirigir um carro automático e um carro manual, mesmo que eu não tenha nada para reclamar do Cronos. É outro trabalho, né? É outro trabalho. Então, só isso aí já ganhei. De fato, eu vou ter também uma economia no combustível, né? O que eu vou pagar, a prestação do carro vai ser muito equivalente ao que eu já pago de aluguel hoje, então aí eu vou trocar. Vou ter despesa de seguro, é verdade, vou ter despesa de manutenção, vou ter despesa de PVA. A PVA não nesse primeiro momento, né, mas futuramente, que eu vou ter que colocar na ponta do lápis também, para me organizar. Mas eu vou ter muito menos despesa com combustível em relação ao carro elétrico, né, isso é fato. Para minha grata surpresa, eu estava contando já que tivesse que comprar um wallbox. Não, eles dão um wallbox, tu tem que pagar o eletricista, e parece que não é barato, né? Mas tu faz uma vez, parceladinho, bonitinho, e daí tu só vai ver a economia depois, mês a mês, nos teus ganhos, né? Então é isso. É isso que tá borbulhando minha cabeça todos esses dias desde que esse programa foi lançado. E eu não paro de pensar nesse monte de coisa. E essa semana vai ser, talvez a semana, para que isso acabe de vez, né? Pouco resultado positivo, lá na sexta-feira, ou que seja a semana que vem. Eu não sei quanto tempo que o banco vai demorar para dizer sim ou não, né? Depois, pelo que eu entendi, é só chegar na concessionária e fazer o pedido e aguardar, né? Ou com o resultado negativo, Daniel, tu não pode, e tá tudo certo se não puder. Eu tô conformado com isso, de fato, porque de fato eu não tenho certeza que é a melhor coisa que tem.
Mas enquanto isso não acontecer, enquanto não tiver essa tomada de decisão, a cabeça não para. Não para. Então bora tentar relaxar agora com o final do jogo do Uruguai, que tá perdendo para a Arábia Saudita. Subir esse vídeo, amanhã curtir com os amigos, lá no churrasco dos guris, sabatinar os vendedores mais um pouquinho. E quarta-feira estamos de novo na pista, normalmente, tentando estar mais focado do que hoje, correndo atrás da minha meta e nada mais. E vlog normalmente na quarta-feira também. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez no final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais. E que não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.